Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o que eu devo comer, o que eu não devo comer, o porquê que eu não devo comer, de que forma passar pelo final de semana, né? Continuando tendo uma alimentação saudável, equilibrada. Eu acho que o final de semana é o grande desafio para a maioria das pessoas. De que forma a gente consegue se alimentar, de que forma a gente consegue manter uma alimentação saudável sem deixar de lado os amigos, o marido, a esposa, os familiares. Então, esse é um questionamento que grande parte dos pacientes, dos clientes fazem, e é isso que eu quero tentar ajudar vocês. Então, vamos lá. Primeiro passo. O que eu devo comer? De que forma eu devo me alimentar? Priorizem sempre comida de verdade. Quanto mais natural for o alimento, mais saudável ele vai ser para você, porque ele não vai ser processado, ele não vai ter adição de nenhum componente, então você vai conseguir ter se beneficiar do nutriente do alimento da melhor forma possível, da forma que ele veio para a natureza. Inclusive, a gente tem uma classificação de alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Ultraprocessados são aqueles alimentos que vocês devem evitar o máximo que vocês puderem. São os alimentos que têm pelo menos 5 ingredientes. Eles passaram por diversos processos industriais, foram adicionados de aditivos químicos, conservantes, realçadores de sabor. Então, esses alimentos vão fazer super mal para a nossa saúde, ok? Então, leu palavrinha estranha, leu muitos ingredientes ali na parte dos ingredientes no rótulo dos alimentos, evitem aquilo ali, certo? Então, vamos dar um exemplo. O milho. O milho é um alimento in natura, né? Aquela espiga de milho. Quando a gente pensa no milho em conserva, que só é colocado na água com um pouquinho de sal para melhorar, para aumentar o tempo de prateleira, né, para conservar, ele se torna minimamente processado, porque só tem adição de um componente. E quando a gente pensa num salgadinho de milho, por exemplo, um biscoito, a gente já tem um alimento ultraprocessado. Então, o que vocês devem comer? Comida de verdade, alimentos frescos, então, frutas, legumes, verduras, as castanhas, né, as gorduras boas, castanhas, nozes, amêndoas, sementes, abacate, os óleos vegetais, principalmente azeite, óleo de coco, as carnes frescas, principalmente as carnes de carne branca e carnes mais magras, né, com cortes com menos gorduras. Então, quanto mais fresco, quanto mais comida de verdade tiver a sua alimentação, mais saudável você vai ser e mais benefício você vai ter. Quando a gente consome muito alimentos industrializados, a gente acaba intoxicando o nosso corpo, a gente acaba consumindo muita toxina. E isso pode interferir em diversas áreas do nosso corpo, tá? Intestino, aumenta a inflamação do nosso intestino. O nosso intestino hoje em dia é considerado como um segundo cérebro. Então, 90% da serotonina produzida nele, ele é um órgão que produz muito hormônio. Então, 90% da serotonina produzida pelo nosso organismo vem do intestino, e a serotonina é aquele hormônio do bem-estar. Então, imagina se você tem uma alteração de permeabilidade do intestino, né? Você acaba aumentando a absorção de substâncias tóxicas, de toxinas, então você piora toda essa produção da serotonina, isso pode interferir no sono, e aí aumenta o cortisol, que é um hormônio do estresse. Então, são diversos mecanismos que a alimentação industrializada, menos natural, né, acaba provocando no nosso corpo. Então, a regra é simples, gente, comida de verdade, certo? E aí, quanto melhor for a composição, né, desses alimentos, por exemplo, os carboidratos. Renata, eu quero emagrecer, então evitem aqueles carboidratos refinados, de alto índice glicêmico em momentos não tão propícios. Por exemplo, o arroz branco, a massa branca, né, sem ser integral, a batata inglesa, por exemplo, são exemplos de carboidratos de alto índice glicêmico que podem ser consumidos antes da atividade física, no início do dia, tá? Priorizar os alimentos de baixo índice glicêmico, por exemplo, os carboidratos, né? Batata doce, inhame, aipim, um arroz integral, um macarrão de arroz, um macarrão integral. Esses alimentos, eles vão ter menos estímulo da nossa insulina, então eles vão ajudar nosso corpo a não absorver aquele açúcar tão rápido, então a gente acaba priorizando o emagrecimento, ok? Então, comam comida de verdade e saibam o horário que vocês têm que comer. Uma dica que eu dou: restrição de carboidrato no dia inteiro vai gerar aumento de compulsão alimentar, então isso é uma estratégia que não deve ser feita, certo?